O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sobre a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, eu, Ney Araújo, juntamente com o Dr. Fábio Leão, faremos a apresentação do programa Ao Vivo Doutor, que debate hoje contribuições em atrasos no INSS, com os doutores Cláudio Vistuê e doutor Tiago Albuquerque. Bem, como já se tornou uma praxe, não é? No início do programa, sempre aparece aquela nossa figura, nosso querido Bill de Mundinha, que não perde um programa ao vivo, doutor, e está sempre procurando tirar não só as dúvidas deles, mas como as dúvidas dos amigos também. E doutor Cláudio, visto eu, o Mundinho parece que entrou aqui numa parada ruim, hein? Parece que ele vai precisar de ajuda. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Como não sou estribado e dinheiro não cai do céu, fui vexado me acudir com Onofre Tabarel, lá das bandas da Baixada do Riacho do Mel. Ah, pois, disseram que eu devia meu INS atualizar, por isso que desembestei por empréstimo a Prumar. E a depois de beneficiado, numa rede me balançar. Mas do todos perguntamento, quem havera de crer? Quando o benefício fui buscar, disseram que não vou ter. E o dinheiro que paguei, não vão me devolver. Doutor do Padinciço e doutor do estrangeiro, careço do senhor me ajudar, após fiquei devendo. E como eu vou pagar? Se estou desaprumado, sem um canto para trabalhar. Está aí a reclamação do nosso Mundinho, que se atrapalhou aí nas contribuições em atraso com o INSS, e aí quer a ajuda do doutor Cláudio Vistuê e também do doutor Tiago Albuquerque, para ver se consegue desenrolar essa situação aí para ele, viu, doutor Cláudio? Depois, durante o programa, vamos conversar sobre isso. Bem, nós estamos contando hoje com a presença do doutor Cláudio Vistuê, que é uma figura simpaticíssima e, inclusive, tem emprestado, sim, o seu saber, a sua sapiência aqui no programa Ao Vivo Doutor. E ele é pós-graduado em Direito Previdenciário e é professor de várias instituições de pós-graduação, tanto ensinando o direito previdenciário como também o do trabalho. É também gerente da agência da Previdência Social e analista da Seguro Social do INSS. O Dr. Tiago Albuquerque é professor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e uma pessoa que já também prestou seu serviço na turma nacional de uniformização, na turma regional de uniformização. Portanto, nós estamos hoje contando com dois baluartes aí do direito previdenciário.
conhece muito a parte administrativa e também a parte judicial. O doutor Tiago Albuquerque avisou, está um pouco atrasado, mas ele está chegando. Vamos, enquanto isso, cumprimentar o nosso doutor Cláudio Vistuet. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Ney. Agradeço pelo convite de poder estar aqui hoje falando um pouquinho daquilo que a gente tanto ama, que é o nosso direito previdenciário, né? Boa noite, doutor Fábio Leão. Sempre uma honra estar aqui no programa da Rede Previdência, né? E espero tentar dirimir, né, esse nó que se meteu seu conterrâneo aí, porque a situação dele é igual a inúmeros segurados do INSS, que pagaram suas contribuições de atraso e não sabem se vão ver a cor do seu dinheiro. É duro, né? Mas dureza. Tem que se informar muito bem antes, não é? Mesmo Cláudio, se informando muito bem, a coisa ainda não é fácil. Não tem jeito. Doutor Fábio Leão, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa parceria. Olá, doutor Ney. Olá, doutor Cláudio. É um prazer estar aqui com o trabalho aí de Ícaro e doutora Rosa aí. Estamos aqui junto fazendo essa live. E hoje vai ter também o Tiago Albuquerque. Teremos um sorteio também do curso do professor Cláudio Vistuet, que vai estar no nosso chat, na nossa live aqui, e todos vocês podem concorrer aí para ter o sorteio do curso do mestre, a pessoa que entende na prática de direito previdenciário, que é o doutor Cláudio. Vamos lá, doutor Ney. Doutor Cláudio, então vamos já matar a curiosidade aí, não é? De quem já pensou, eita, eu quero ser o ganhador desse curso. Fale um pouquinho aí desse curso, por favor. Então, é o curso que será ministrado comigo e com o professor Michel Gouveia, né? Meu parceiro aí de longa data, que a gente faz lá pela Prev Cursos, né? O nome do nosso curso. E a gente vai falar um pouquinho lá nesse curso, no sábado, dia 26 de fevereiro, das 9 às 13 horas, né? Sobre o segurado facultativo baixa renda e o empregado doméstico. Então, vai ser um curso para a gente dirimir as dúvidas em relação a essas duas espécies de segurados da Previdência Social. E que há muitas dúvidas sobre isso, não é? Com certeza. Doutor Cláudio, eu sei que hoje nós vamos falar, até porque já tem perguntas aqui feitas já em outros dias, então vamos falar aqui muito de carência e tempo de contribuição, não é? Então, vamos começar fazendo a diferença aí que existe entre carência e tempo de contribuição? Vamos lá. A carência é o número mínimo de contribuições que o segurado precisa ter para algumas espécies de benefício. Por exemplo, os benefícios por incapacidade, que eles solicitam um número de 12 contribuições, salário maternidade, o contribuinte individual segurado facultativo, que requer um número mínimo de 10 contribuições, né? E as aposentadorias, todas elas, né? Com exceção obviamente, por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, elas requerem também um número mínimo de contribuições, que são 180 contribuições, né? Então, o decreto 10.410, ele trouxe ainda um requisito a mais nas aposentadorias, né? Porque até o decreto 10.410, a gente falava de um tempo mínimo de 180 contribuições para efeitos de carência. Veio a emenda constitucional 103, aí veio uma portaria com a 150 do INSS regulamentando, e o decreto já veio com esse novo requisito, que hoje é 15 anos de tempo de contribuição. Então, eu preciso ter a carência e tempo de contribuição. Muitas vezes parece uma coisa meio óbvia, doutor Ney, né? O aluno fala assim, professor, mas 180 contribuições são 15 anos. Não, porque na forma que era contada a carência anteriormente à emenda constitucional 103, era normal você pegar segurados, principalmente aqueles segurados que têm muitos vínculos. Vamos supor, por exemplo, segurado que presta mão de obra de empreitada.
ele tem vínculos com as construtoras, e cada construtora, cada obra que ele faz, ele tem um vínculo diferente. Era normal eu aposentar segurados com 13 anos e 8 meses, 14 anos, sem ter esses 15 anos, mas tendo a carência de 180 contribuições. Então, a gente vê um novo requisito hoje. E também, a emenda constitucional em relação ao tempo de contribuição, ela também trouxe um novo requisito. Qual é esse novo requisito? Que só será considerado como tempo de contribuição aquela competência que tenha sido vertida pelo menos no valor de um salário mínimo. Então, gerou também as histórias das complementações. Hoje a gente tem as complementações do contribuinte individual, que é um mundo, né? E temos também as contribuições do segurado empregado, que, por incrível que pareça, a responsabilidade dessa complementação não é da empresa, é do empregado que prestou o serviço, né? Então, basicamente é isso. Então, quando eu falo em carência, né? É um número mínimo de contribuições que eu tenho para ter algumas espécies de benefício. Então, a carência seria isso. E o tempo de contribuição são as contribuições realmente vertidas para a Previdência Social. A partir de 13 de novembro de 2019, todas elas têm que estar acima do valor de um salário mínimo vigente. Muito bem. Doutor Fábio Leão. Doutor Ney, hoje está fazendo a diferença a live, viu? Tem muita gente fazendo muita pergunta. Temos o nosso querido Alex Sertão aí, que está presente. Nosso amigo Alex Sertão. E temos aí Rafael Leão. Bem representada, né, doutor? Exatamente. Teresina bem representada. Muito, muito. Temos Rafael Leão, Marcos Souza, Emily também está presente aqui. O Marcos Souza está fazendo uma pergunta aqui. Doutor Marcos Souza, boa noite. O trabalhador avulso pode realizar contribuição em atraso de competências em que esteve vinculado ao sindicato, mas não trabalhou? Então, a lei não prevê isso, porque o trabalhador avulso ele é contribuinte obrigatório, só que ele não tem um vínculo intermitente, né? Ele tem um vínculo conforme a necessidade. E ele é filiado tanto ao órgão gestor de mão de obra, é uma da forma de você ser trabalhador avulso, quanto também ele pode ser filiado ao sindicato. Mas, nesses períodos que ele não teve contribuição, se ele não exerceu atividade, ele pode contribuir como segurado facultativo, né? Porque ele não exerceu atividade, vejo eu dessa forma. Muito bem. Doutor Cláudio, essa nova sistemática trazida, não é, com a reforma e com a regulamentação, decreto 10.410, portaria 1382, na sua visão, melhorou ou piorou no sentido de carência e tempo de contribuição? Então, eu fico muito apreensivo, doutor Ney, quando a gente utiliza, né, essas normas, vamos dizer, pela pirâmide de Kelsen, né, seriam normas de baixa hierarquia, e a gente começa a utilizar essas normas para, na prática, legislar. O meu amigo palmeirense também, amante do direito previdenciário e morador do bairro da Moca como eu, doutor Marcos Seral Júnior, ele fala que... E com dor de cabeça no momento... não temos não, jogamos bem, faz parte. Mas o doutor Marcos Seral Júnior, ele comenta com precisão que nós estamos passando um momento em que o direito, as regras do direito, principalmente na Previdência Social, estão passando por uma portarialização, né? Então, são as portarias, pior ainda que as portarias, os comunicados, né? Porque quando eu falo nessas regras do recolhimento em atraso, é uma menção que veio no decreto 10.410, que alterou a legislação. Eu tenho que lembrar sempre assim, o decreto é uma ferramenta que ela não pode legislar, ela está lá para regulamentar.
E eu tenho o artigo 45A, lá da Lei 8.212, a nossa lei de custeio, que ele é claro e objetivo. Ele fala assim: o contribuinte individual poderá indenizar contribuições à Previdência Social. Então, a lei específica, que é a lei de custeio, ela permite. E eu já tinha essa regulamentação lá no decreto 3.048, de 6 de maio de 99, e principalmente na instrução normativa número 77 do INSS. Então, a instrução normativa, se você pegar lá do artigo 19 dela e for até o artigo 33, você vai passar por todos esses dispositivos que são regulamentados, que estão na legislação. Quais sejam? Os pagamentos em atraso, observada a prescrição quinquenal, os pagamentos em atraso abrangidos pela prescrição quinquenal, que a gente chama de indenização, eles vão estar lá no artigo 24 e 25 da IN 77. A retroação da data do início das contribuições, que também é permitida. Então, eu posso recolher contribuições em atraso se eu comprovar essa atividade. E a própria instrução normativa, que no meu entendimento é o manual de procedimentos do servidor do INSS, ela permite tudo isso. Permite uma coisa que pouca gente sabe, que é a presunção da atividade do contribuinte individual. Eu tenho lá no artigo 30, inciso 1º da IN 77, uma regra que fala o seguinte: por exemplo, eu paguei uma contribuição em dia, janeiro de 1995. Não trabalhei até, vamos supor, janeiro de 98. Arrumei um vínculo empregatício e comecei a trabalhar. O artigo 30, inciso 1, ele fala o quê? Ele fala que esse período de janeiro de 95, que eu tenho uma contribuição em dia e não tenho contribuições até 31 de dezembro de 97, a minha condição de contribuinte individual, a minha atividade é presumida. Ou seja, eu nem precisaria, junto ao INSS, de comprovar a atividade para poder recolher. É o que tudo está lá na instrução normativa regulamentando isso, né? Aí eu tenho a lei, eu tenho a instrução normativa que regula, eu tenho o decreto e de repente vem uma norma, né, que é o decreto 10.410, e ele muda essas estruturas. Ele bota a regra para computar tempo de contribuição em atraso, ele bota a regra para computar como carência, regra para computar como tempo de contribuição, regra para contar como pedágios nas regras de transição do artigo 17 e artigo 20. Então, ele cria um monte de regras que, no meu entendimento, o decreto ele nunca poderia fazer. Ele está usufruindo da função dele. Então, o que a gente cria, né? Só para passar a palavra. A gente cria um clima de instabilidade, um clima de medo, de histeria coletivo. Como o seu conterrâneo disse lá no começo do programa, eu não tenho hoje uma certeza dessa pergunta. Eu estou do lado de cá do balcão. Eu sou servidor do INSS e estou preocupado com isso. Quem dirá, por exemplo, o Dr. Fábio Leão, que é advogado militante, né? Ele é advogado militante e ele vai pedir para o INSS fazer um cálculo, vamos supor, de indenização, e esse cálculo de indenização gera uma GPS, vamos supor, no valor de R$100 mil, e qual a garantia que ele vai ter de entregar essa GPS para o cliente dele, o cliente dispor de R$100 mil e pagar, e correr o risco de chegar lá no INSS e o INSS não considerar esses recolhimentos, né? Então, gera um clima meio que de histeria coletiva, né, por conta disso. Então, eu entendo o seguinte, a gente durante o programa vamos conversar, né, mas eu entendo que a lei específica foi violada pelo decreto, né, e enquanto nós temos uma IN, porque a nossa IN está para mudar, né, a gente sabe disso, né, provavelmente eles vão alterar alguns dispositivos em relação ao decreto 10.410, mas enquanto isso não for alterado, eu tenho uma IN vigente que me manda calcular dessa forma os cálculos de contribuição. Então, fica uma situação meia, vamos dizer assim, de histeria, tanto por parte dos operadores do direito, quanto
parte dos próprios segurados da Previdência Social. Porque eu tenho certeza absoluta que a primeira pergunta que o segurado irá fazer para o doutor Fábio Leão, quando ele receber essa guia de R$ 100.000, se eu pagar essa guia, doutor Fábio Leão, eu vou conseguir obter o meu benefício, né? Esse é o X da questão. E ainda, A doutor Cláudio? pergunta é mais incisiva, viu, doutor Cláudio? Ele diz: o senhor garante que eu pagando isso aqui, eu estou aposentado? Sim, exatamente. E ainda pode correr o risco de ficar com a indenização como dívida inscrita, não é verdade? Sim. Eu tenho por hábito, é uma coisa que eu sempre costumo falar nos meus cursos, o senhor já fez curso comigo também, sabe? Eu sempre bato nessa tecla nos meus cursos, né? Eu, quando faço qualquer cálculo de indenização de valores com mais de 5 anos em atraso, qualquer cálculo que eu faça, eu vou até a parte do discriminativo. Chegou no discriminativo, onde está lá o botãozinho de gerar GPS, eu paro ali, emito uma carta de exigência e falo assim para o segurado: senhor segurado, o seu débito que o senhor pediu para indenizar é no valor de X reais. O senhor tem desejo de pagar? O vencimento é no último dia útil do mês, tal. O senhor tem desejo realmente de pagar? Se ele confirmar que sim, eu gero a guia. Se não, não. Por quê? Esse entendimento que o doutor Fábio Leão falou, poucos servidores do INSS pensam dessa forma. A partir do momento que eu gerei uma guia, eu estou gerando um débito que já estava prescrito, mas a partir do momento que o segurado pediu para pagar e eu emiti a GPS, eu abro um novo prazo de homologação de 5 anos junto à Receita Federal, e o segurado pode, no caso de não pagar essa GPS, inclusive ser inscrito em dívida ativa na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Olha o tamanho do problema que é essa situação, né? Eu brinco sempre na Escola da Previdência com meus colegas, que são meus alunos lá pela Escola da Previdência, eu bato muito nisso. Só emita GPS se o segurado falar que vai pagar o débito, para ele não correr risco, né, de ser cobrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Doutor Fábio, por favor, traga mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Bom, eu convoco a todos aí para se inscrever aí no canal, porque hoje o sorteio tá chique, viu? Porque temos aí várias pessoas na nossa live. Tem a pergunta daí da doutora Emily, que ela pergunta se eu só está aqui que está um minutinho. Emily, uma dúvida. O empregado doméstico também não é responsável por recolher os seus atrasados, sendo essa a tarefa do empregador? Sim. A partir de 1 de junho de 2015, inquestionável, né? Porque aí a gente tem a promulgação da popular Lei Complementar 150, né? Que é conhecida comumente como PEC das domésticas, né? Que aí você tem que cadastrar a pessoa lá no site da Receita, você vai emitir uma DAS, um documento de arrecadação social para fazer esse pagamento. A partir daí, inquestionável. Agora, o próprio INSS, ele veio modulando pelo tempo. Eu tenho, por exemplo, um parecer conjuro lá de 2008, que é o parecer conjuro 253, que ele já fala isso. O artigo 36 é claro. A responsabilidade do pagamento é do empregador doméstico. Então, não creio dúvidas disso. Então, o próprio INSS ele já entende isso nesse sentido. O que eu discordo um pouco do entendimento do INSS é na comprovação de salários. Porque se eu tenho uma carteira de trabalho que tem valores de salários, eu entendo que seria como a presunção de um vínculo, teria que ser respeitado aqueles valores de salário. E o INSS ele manda conceder o benefício, porém, se no caso de ausência de recolhimentos, ele manda você fixar os recolhimentos no valor de um salário mínimo. Doutor Alex Sertão estará conosco no dia 30 de março. Vamos trabalhar aqui mais o RPPS. Tirar ele lá do conforto de Teresina, com aquele bairro maravilhoso que ele tem.
O senhor não vai tirar só ele do conforto do tema, né? Porque esse tema ele domina como poucos, né? Sim. Ele gosta demais, não é? Ele gosta demais Apaixonado. é muito apaixonado. Doutor Cláudio, aquela contribuição que aquela pessoa que estava em gozo de auxílio-doença, vamos dizer, por 1 ano, 2 anos, né, e ele quer aproveitar esse tempo para contar, né, para a sua aposentadoria. E ele tinha a condição de empregado, vamos dizer, ele perdeu o emprego. Aí ele vai fazer a contribuição como facultativo. Frente a essa nova legislação, como fica? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? O próprio INSS, ele já considera, até por conta de uma ação civil pública lá do Rio de Janeiro, né? O INSS tem uma portaria conjunta de número 12, que é de 19 de maio de 2020, que manda você computar como carência e como tempo de contribuição. No caso do benefício por incapacidade de natureza previdenciária, tem que ser intercalado com contribuições. No caso de benefício por incapacidade de natureza acidentária, a portaria 12 fala que não precisa nem ter a intercalação da contribuição. Para o INSS, doutor Ney, tanto faz como ele vai contribuir. Se ele contribuir como contribuinte individual ou como segurado facultativo, ele vai retomar lá esse período aí e vai ter o cômputo desse período para tempo de contribuição como carência. O que me preocupa é algum entendimento, a Justiça está tendo alguns entendimentos, o Juizado Especial Federal de São Paulo, principalmente, assim, quando você faz essa contribuição de retorno lá para computar esses períodos como facultativo, o Juizado Especial ele vai lá e faz uma interpretação lá do artigo 55 da Lei 8.213, que fala entre períodos de contribuição, de atividade. O artigo 55 ele fala entre períodos de atividade. Então, está gerando aqui em São Paulo, pelo menos no GEF de São Paulo, isso daí é bastante dominante já, que segurado facultativo não tem atividade. Portanto, na justiça eu vejo muitos casos que é desconsiderado por conta desse recolhimento como facultativo. Então, a minha orientação, para não correr nenhum tipo de problema, caso você precise ir para a justiça, pagar no Código 1007 como contribuinte individual. Muito bem. Doutor Fábio Leão, por favor. Mais uma vez, eu tenho que alertar a todos que está aí a descrição do curso, do sorteio, vocês estão vendo aí, se inscrevam, faça toda a inscrição que vocês vão ser sorteados de um belo curso, porque Dr. Cláudio e Dr. Carlos, né, também, né, são pessoas que entendem muito de previdência, de quinis, de recolhimento, essa coisa de doméstico, etc. Mas temos também uma pergunta aí, doutor Ney, de a Laíse Siqueira. O benefício por incapacidade, o segurado MEI faz a primeira contribuição em dia e as outras em atraso. Tem qualidade para requerer o benefício por incapacidade temporária? Então, Alaíse, se ele tiver com as contribuições em atraso, qualidade ele vai ter. O que vai faltar para ele vai ser a carência pela nova regulamentação. Falando nisso, um abraço para a Laíse Siqueira, aluna minha lá de Maceió, Alagoas. Está aí perto de vocês, aí, a Laíse. Agora, quase conterrânea de Build Mundial também. Verdade. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado, né, se vocês me permitem, nessa situação da perda da qualidade de segurado, algumas situações que são colocadas no comunicado 2, que advém, na verdade, o decreto ele fez algumas menções no artigo 20 e 28, e o comunicado 2 se achou no direito de regulamentar tudo, com exemplos, inclusive, né? E a portaria 1382 veio no mesmo caminho, né? O que é hoje perda de qualidade segurado, antes do decreto 10.410? Ela é uma coisa muito lógica para a gente, né?
Então, o decreto trouxe a seguinte situação. Se eu perder a qualidade de segurado e fazer recolhimentos de indenização após isso, esses recolhimentos não serão considerados como carência, apenas serão considerados como tempo de contribuição. Porque houve, segundo lá o entendimento do decreto, que advém também no entendimento do próprio judiciário, houve a perda de qualidade de segurado, né? Até aí, mesmo não concordando muito, vamos dizer assim, é aceitável. O que eu acho mais absurdo de toda essa situação é quando o decreto ele quebra a qualidade de segurado sem o segurado perder a qualidade de segurado. Então, o comunicado 2, ele fala o seguinte: se eu sou contribuinte individual, parei de contribuir, mantenho minha qualidade de segurado por 12 meses. Se eu tiver mais de 120 contribuições sem a perda dessa qualidade, mais 12 meses, né? Ou seja, eu posso prorrogar esse período de graça para até 36 meses. E eu não perdi a qualidade. Vamos supor eu era contribuinte individual, comecei a trabalhar como empregado, numa outra espécie de contribuinte, sem perder a qualidade. E depois eu deixei de ser empregado e antes de eu perder a qualidade, eu volto a recolher como contribuinte individual. Não houve em nenhum momento a perda da qualidade segurada. Porém, o comunicado 2 e a portaria 1382, ele fala que houve o entendimento, que houve sim a perda da qualidade segurado, porque ele mudou a espécie do segurado. Ele mudou de contribuinte individual para segurado empregado, né? É uma das coisas assim mais esdrúxulas que eu ouvi até hoje no direito previdenciário, né? Então, eles criaram uma perda da qualidade segurado que está em desacordo a todas as normativas, inclusive a Instrução Normativa 77, lá no artigo 155. Esse é o primeiro ponto, que é um total absurdo, Alaíse. O segundo ponto que a gente tem que tomar muito cuidado também é nas situações que... Vou citar um exemplo para ficar claro, porque a coisa é tão confusa que a gente falar o termo legal, ninguém vai entender. Então, vou citar um exemplo. Segurado, ele está lá, ele está contribuindo, vamos supor, o Dr. Fábio Leão pegou lá e solicitou pelo meu INSS um pedido de aposentadoria, ok? Nesse pedido de aposentadoria, ele pede para fazer uma indenização ao INSS de um período prescrito, abrangido pela prescrição quinquenal. Então, tá lá. Ele usou o requerimento para pedir um benefício e, ao mesmo tempo, ele está pedindo dentro desse requerimento para fazer o cálculo de indenização, ok? Mesmo porque o INSS tem um mantra que é totalmente desacordo com a instrução normativa e com a legislação, e o próprio memorando circular 56 do INSS, que fala assim, que eu não posso fazer acerto de vínculo fora do pedido de benefício. Ou seja, isso aí não existe, tá totalmente contrariando. Mas vamos supor, eu fui na conversa do INSS e estou pedindo hoje agora, ok? Beleza. Vamos supor que hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, o pedido do Dr. Fábio Leão, vamos supor que em junho, 16 de junho de 2022, o processo saia da fila, vamos supor, caia comigo, eu faço o cálculo de indenização, eu vou primeiro perguntar para o Dr. Fábio Leão se ele concorda ou não em pagar a guia para não gerar débito para o segurado. Ele concordando, eu emito a guia e vamos supor que ele, no próprio dia 16 de junho de 2022, ele faça esse pagamento. O que diz o comunicado 2? O comunicado 2 diz que a contribuição, se ele não pagou antes da DER do benefício, essa contribuição só pode ser computada a partir da data do pagamento da GPS. Ou seja, dia 16 de junho de 2022. Olha o absurdo da situação. Aí pergunto eu,
Qual a culpa do segurado da Previdência Social que pediu um cálculo de indenização e o INSS demorou, sei lá, 1 ano para fazer esse cálculo? Ele vai ser penalizado financeiramente por conta de um erro que não é dele? É uma demora do próprio INSS? Então, são situações absurdas que a gente vai vendo no dia a dia aí, e são coisas assim, o sistema trava, viu, Fábio? Ele trava. Ou eu só consigo corrigir isso alterando a DER. O comunicado 2 diz que eu tenho que emitir carta de exigência. Eu fico com vergonha, mas eu tenho que emitir carta de exigência perguntando para o segurado se ele concorda com a alteração da DER para o dia que ele pagou a GPS. Então, olha só o absurdo da situação. Complicado, né? Complicado. Aí não é nem a portaria, hein, doutor Ney? É o comunicado 2 da DIRBEM, tá? O que eu penso assim, né? Uma opinião rápida. O que eu penso assim, o cara acorda de manhã lá em Brasília e ele vai lá para o prédio do INSS para trabalhar, ele começa a ter ideias. Como posso prejudicar o segurado da Previdência Social? E aí eles têm essas ideias magníficas aí e criam esse monte de demanda sem nenhum tipo de fundamentação legal. Geralmente, né, totalmente afastadas do mundo real, né, de quem vive a prática, não é? Com certeza. É sempre essas reformas normalmente não são chamados aqueles, não é, que estão no dia a dia, que realmente conhecem, que estão na prática. Não. Se reúne lá aquele grupinho de governo e traz esses monstros. Eu tenho o privilégio, doutor Ney, eu tenho o privilégio de compartilhar da amizade do professor Vladimir Novaes Martinez há muito tempo, né? Então, a gente já escreveu algumas obras junto, tudo, e sempre eu pergunto, quando eu vejo o doutor Vladimir, e a resposta dele sempre foi negativa. Doutor Vladimir, hoje, ele tem mais de 200 obras que versam sobre o direito previdenciário. No meu entendimento, o maior doutrinador que a gente tem no Brasil no direito previdenciário. E a resposta da minha pergunta é sempre a mesma. Ele fala nunca. Qual que é a minha pergunta? Quantas vezes o senhor foi convidado para opinar, por exemplo, por uma reforma da Previdência, por uma alteração legislativa? Nunca. Eles não vão buscar aquela pessoa que entende, né? Eles maquinam lá entre eles e fazem esse monte de situações aí, né? Doutor Vladimir Martinez é uma pessoa excelente. Eu já tive a oportunidade de, muitas vezes, me encontrar, bater um papo com ele. Da última vez agora nós tomamos um café juntos e ele estava me falando de uma obra que ele está escrevendo para crianças. Olha que legal. E dentre as inúmeras virtudes que o professor Vladimir Novaes Martinez possui, uma das maiores é ser palmeirense. Eita paixão. Mas, doutor Cláudio, muita gente diz aí, a boca pequena. Eu vou falar aqui, o pessoal agora não precisa nos ouvir, mas essa portarização, que o doutor Marcos Serral, com muita propriedade, fala sobre ela, né, isso aí tem sido dito aí nos recintos fechados, que isso, na verdade, é uma porcarização. Ainda bem que tem solução, né? O que a gente tem visto, né? No âmbito do CR... Deixa eu já fazer uma pergunta em cima disso, talvez que você vai dizer. Lógico, aí. Tranquilo, doutor. Qual tem sobre essa portaria 1382, qual tem sido o entendimento do CRPS e da Justiça quanto a essas novas instruções de recolhimento e atraso? Bom, o entendimento... Tiago, tudo bom, Tiago, meu amigo? Tudo na paz? Boa noite. Boa noite, Tiago. Deixa eu cumprimentar o doutor Tiago, essa figura importante, cearense, da Gema, da terra do Padim Cício. Hoje ele já foi referido aqui diversas vezes, inclusive ele não conhece ainda o Bill de Mundinha, mas o Bill de Mundinha... Não, mas o Bill de Mundinha já mandou um recado para ele dizendo, né? Doutor do Padim Cício. Doutor do Padim Cício. O Bill de Mundinha, Tiago Albuquerque, é um sertanejo,
e que se apaixonou por esse programa Ao Vivo Doutor, e sempre ele vem para resolver as situações dele e a dos amigos. E agora ele aproveitou, porque ele disse que mandaram ele fazer um recolhimento em atraso para o INSS, para ele ser beneficiado, e ele fez, e quando foi lá o benefício buscar, disseram que ele não tinha direito e que não ia devolver o dinheiro. Aí ele correu para aqui e disse: doutor do Padre Insiste, doutor do estrangeiro, me ajuda aí a resolver esse problema. Doutor Tiago, como eu já fiz referência aqui no início, é uma pessoa super preparada, é mestre em Direito Previdenciário. Olha, se eu for falar o currículo dele aqui, a gente vai... Acaba o programa. Não, acaba não, vamos ter que estender o programa. Mas ele é uma pessoa com muita experiência, já passou pela TNU, pela TRU. Doutor Tiago, seu boa noite. Muito boa noite, professor Ney Araújo, meu diletíssimo querido amigo, a quem eu referencio como Painho, para quem não conhece, viu? Nosso Painho aí de todos os congressos e eventos de direito previdenciário, um grande advogado, militante aguerrido, que está sempre numa luta quixotesca em prol dos direitos sociais, direito do trabalho, direito previdenciário. Muito boa noite, um prazer, muito obrigado, e obrigado também pela paciência de ter esperado um pouquinho aí. Eu tive realmente esses 2 compromissos, mas estou aqui de pé e ordem para a gente poder conversar um pouquinho mais. Meu querido e diletíssimo amigo, doutor Fábio Leão, um prazer grande vê-lo. Sempre estou acompanhando o Rafa aí, mande um abraço para ele. Fico feliz aí dele estar galgando cada vez mais o espaço dele profissional também. Professor Cláudio José Bistui, grande abraço também, meu amigo. Saudade de vê-lo aí em São Paulo. Se Deus quiser, muito em breve a gente está aí junto para poder tomar um café. Estou aqui, um prazer com vocês, né, com esse rol tão queridíssimo de pessoas, de tão competentes profissionais do direito previdenciário. Fico à disposição, doutor Ney. Muito obrigado. Doutor Cláudio, eu o interrompi, que ele estava começando a responder um questionamento. É justamente qual tem sido o entendimento do CRPS e da Justiça sobre essa portaria 1382 e as novas instruções de recolhimento em atraso. Por favor, doutor Cláudio. Então, doutor Ney, o entendimento do CRPS é claríssimo agora, né? Porque no dia 11 de dezembro de 2021, houve inclusive a alteração do enunciado número 5, que era extremamente favorável ao contribuinte individual, né? E no dia 11 de dezembro de 2021, a nova redação do enunciado número 5, ela é praticamente um copiar-colar do comunicado 2 da portaria 1382. Ou seja, né? Estive conversando até a semana passada com meu amigo, que está de férias, inclusive, o Gustavo Beirão, que é presidente da terceira CAGE. O entendimento, também eles não podem fazer diferente, é aplica o dispositivo, porque ele está lá no decreto, né? Então, eles estão aplicando o dispositivo. Sobra-nos o quê? Tentar correr para a justiça, né? Ainda muito poucos casos concretos, viu, doutor Ney? Poucos casos concretos. O que eu posso dizer assim para o senhor é que o STJ ele já se manifestou através do ministro Napoleão Hugo Maia, né? Nunes Maia, perdão. E eu não tenho a memória tão boa que nem do meu amigo Tiago, que grava tudo, número de projeto, número de portaria, né? Mas o ministro ele foi muito claro, que para ele causa espanto o descarte de contribuições pelo INSS, né? Sem uma explicação plausível, né? E eu peguei recentemente, até para atualizar meu material de aula sobre contribuinte individual, um entendimento bem interessante, mandando computar as contribuições do Dr. Daniel da Rocha, juiz federal, né? E um entendimento também da turma lá de Santa Catarina, que também fala nesse sentido. Mas é uma seara, doutor, que a gente ainda está começando, né? É tudo muito recente ainda, não tem uma jurisprudência firmada, então a gente está ainda engatilhando nessa situação. Bem, doutor Fábio Leão, por favor, vamos colocar aí o doutor Tiago Albuquerque. Doutor Tiago, antes eu vou pedir para todos... Por favor, tenha calma. Eu estou pedindo para que você o coloque no debate, enquanto eu estou calculando aqui a multa que ele vai ter que pagar, tá certo? Caixinha de mesmo. E amanhã eu tô aí pelo Recife, viu? Se Deus quiser. É mesmo?
Pronto, vamos já encontrar, se Deus quiser. Bom, não esqueçam, pessoal, vocês estão nos assistindo, deixar o like, se inscrever e também participar do sorteio, porque o curso do professor Cláudio é realmente diferenciado. Mas vamos agradecer mais uma vez a presença de Tiago Albuquerque, que é um amigo, o cara entende, o cara agora é advogado também, e a gente vai fazer uma pergunta aqui da pessoa chamada Valdinéia Oliveira, dúvida: o contrato de trabalho suspenso em 2020 pode o empregado hoje recolher como facultativo? Será contado como tempo de contribuição e carência? Doutor Tiago. Pergunta já para mim? Sim. Vou só corrigir o meu amigo Fábio, porque eu ainda não estou advogando, eu continuo na docência, mas muito em breve espero engrossar as filas aí da UAB para estar ladeado com vocês aí também. Cláudia, olha, o recolhimento do contribuinte facultativo, ele em geral não gera essa contagem para carência quando ele não é recolhido tempestivamente. Então, ele não poderia ser contado. Tem um único julgado, né, que a gente fez durante o período que eu estava no CRPS, que era nos casos de recolhimento de facultativo, em que houve o recolhimento em atraso, mas o atraso se dava mês a mês. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa estava recolhendo mês a mês numa data errada, né? Mas ele não estava querendo se locupletar para recolher todo em atraso e assim conseguir o benefício, né? Quando a gente olha para a determinação da lei, que ele não pode gerar a contagem para carência antes do primeiro recolhimento em dia, na verdade, o que a lei está querendo dizer, está querendo evitar o chamado seguro do carro batido. Está querendo evitar que a pessoa só queira recolher toda aquela contribuição quando ela saiba que vai precisar do benefício. Por isso que, no caso de carência do salário maternidade, imputa-se o período de carência de 10 meses, porque o parto ocorre em 9, então, para evitar que a pessoa só queira se filiar quando saiba que está grávida, né? Então, para evitar o seguro do carro batido, eu cobro um mês a mais do que o período de duração do parto. Nesse caso, essa pessoa era uma contribuinte facultativa de baixa renda e ela estava recolhendo todo dia 17. Né? Parece que, inclusive, houve um equívoco dela ter recolhido o primeiro dia 17, porque era um dia não útil, o dia de recolher 15, e aí ela continuou mês a mês recolhendo dia 17. Quem recolhe mês em atraso, mas recolhe mês a mês, não está querendo se aproveitar e recolher tudo de uma vez, porque sabe que vai precisar do benefício. Está recolhendo em atraso, mas está recolhendo dentro da sistemática da probabilidade e dentro daquela ideia de seguro. Seguro é estar contribuindo, independente de saber que eu vou precisar do prêmio para cobrir o infortúnio. Então, nesse caso aí, se houver um recolhimento mês a mês, fora do prazo, mas for mensal, eu entendo que seria possível a contagem para tempo de contribuição e carência. O que não parece ser o seu caso, ou daquelas pessoas que querem recolher em atraso de uma vez pagamentos pretéritos de meses que não foram efetivamente contribuídos. Então, em geral, ele não ensejaria, contagem para fins de carência. Doutor Tiago Albuquerque, vamos deixar aí o doutor Cláudio tomar uma aguinha, que ele já falou um bocado, viu? Tem uma pergunta aqui de um telespectador que já fez anteriormente. Ele quer saber se é possível recolher atrasados agora para completar os requisitos exigidos de contribuições do pedágio de 50% e 100%. Eu entendo que sim, doutor Ney. Sei que o professor Cláudio já falou da portaria que veda e do entendimento do CRPS alterado agora de ser anunciado número 5, mas particularmente eu entendo que há brecha para discutir. Por quê? Por causa do artigo 70 do decreto 3048, da súmula 85 da ATNU e do embargo de declaração 1310034 de Santa Catarina. Esses precedentes aí, eles falam da possibilidade da contagem do tempo especial de acordo com a época da prestação do labor, com o único distinguish, com uma única distinção, que é justamente a súmula da ATNU e o embargo de declaração, que é no caso da contagem do tempo especial, tempo comum a ser convertido por especial. Essa foi uma distinção criada especificamente para essa regra, com a qual eu também não comungo com a tese, mas foi que o STJ disse que seria a única exceção. Fora essa exceção dos embargos de declaração e da súmula 85 da ATNU, o que tem sempre seguido o breviário do STJ é no sentido de que eu conto o tempo especial de acordo com a época da prestação por labor. E há uma velha regra do direito romano que a gente traz para a teoria da norma jurídica hoje em dia, que é ubead in ratio e bead in dispositio legis.
onde eu aplico a mesma razão, o mesmo fundamento, eu aplico o mesmo dispositivo legal. Então, se a ideia é, na época da prestação do labor especial, aquele agente nocivo era considerado como especial, e na época dele ele pode ser convertido nos mesmos moldes em que a lei previa antes, eu entendo que mesmo hoje, se eu for recolher um atrasado referente a um labor prestado lá atrás, antes da alteração da reforma da Previdência, sim, ele pode recolher hoje em dia. Então, há discussão, há precedente para a gente aplicar a analogia na justiça e conseguir reconhecer esse tempo recolhido em atraso, sim. Doutor Fábio Leão, por favor. Doutor Tiago, é muito recorrente que os advogados trabalhistas, eles não têm a atenção devida no recolhimento do INSS, no ato de fazer a petição, elaborar a petição inicial, e a sentença sai no ato que é prolatada a sentença, e transitado de julgado, etc., e tem que contribuir para o INSS. Aí, geralmente, as empresas, como quando for o caso, ou prestação de serviço, recolhem em cima do código 2909, e no CAIS, no CNIS, não averba-se no CNIS, mês a mês. Eu gostaria de saber de você como fazer, na prática, para cair essas contribuições no CNIS do trabalhador, do segurado. Doutor Fábio, eu acho que eu já, inclusive, tive a oportunidade de conversar com vocês, exímio trabalhista que você é, mas também a grande militante do direito previdenciário, sobre como isso, na verdade, pode se tornar um mecanismo de barganha, de negociação, de composição da lei trabalhista. Por quê? Porque a decisão da Justiça do Trabalho, por mais que seja uma justiça especialíssima, que é para reconhecer os períodos de labor, ela não tem o condão de fazer coisa julgada contra o INSS. Então, independente da forma que ela é recolhida, ela sempre vai considerar como um recolhimento em atraso. Vai ter um marcadorzinho, um indicador lá no finalzinho, no canto direito, dizendo que aquele período recolhido é um período extemporâneo. Por quê? Porque o recolhimento em atraso faz com que não haja um reconhecimento automático da INSS da efetiva prestação de serviço com o recolhimento de contribuição. Então, eu digo que é um instrumento de barganha, porque já que aquela sentença trabalhista, mesmo quando reconhece o vínculo, não faz coisa julgada contra o INSS, então você pode negociar para que esse acordo ele seja sem o reconhecimento do vínculo. Por quê? Porque no direito previdenciário tem prevalecido uma teoria do direito espanhol chamada teoria excesionista do direito previdenciário. Ela diz que, ainda que haja uma relação entre a contribuição e a concessão de benefícios, essa contribuição e concessão, ela não estabelece uma relação sinalagmática, aquele termo que a gente traz emprestado do direito civil, onde eu tenho necessariamente, proporcionalmente, uma relação de entrega e concessão. Então, o fato de não haver pagamento de contribuição não vai impedir a concessão de benefício. Portanto, o reconhecimento ou não do vínculo com recolhimento de contribuição, ele não é um fator sine qua non para que o INSS venha reconhecer um período de trabalho e venha reconhecer a efetiva remuneração. Tanto é que a gente tem dispositivo na lei que trata sobre isso. Artigo 35 e 36 dispõe que, cumpridos os requisitos, mas não reconhecido o valor do salário de contribuição, deverá ser concedido um benefício no valor de salário mínimo. Traz, inclusive, uma oração coordenadazinha, depois da vírgula, dizendo oportunidade em que poderá ser revisada quando apresentada a prova da efetiva remuneração. Então, não existe nenhuma modalidade de recolhimento que vai fazer com que a Justiça do Trabalho, determinando o recolhimento da contribuição, seja reconhecido automaticamente para fins de contagem de tempo ou de salário do INSS. Essa decisão trabalhista, por mais que determine o recolhimento, ela não vai fazer com que haja a contagem da averbação automática. Eu vou precisar novamente provar perante o INSS que houve, sim, a prestação do labor e que o valor da remuneração era aquele. Portanto, se eu preciso comprovar no INSS, se a teoria sessionista diz que o fato de ter contribuição não necessariamente obriga, vincula a concessão de benefício, então eu não tenho que necessariamente fazer o recolhimento na Justiça do Trabalho. Ela não é condição sine qua non para poder reconhecer o direito ao benefício. Basta a comprovação do labor. Tanto é que eu sempre tenho recomendado. Nos casos em que eu busco apenas a averbação do tempo, porque eu já tenho prescrito ali a minha pretensão de haver parcelas na ação trabalhista, a ação trabalhista em si vai ser um caminho mais tortuoso para eu conseguir averbar.
porque a decisão da Justiça do Trabalho não faz coisa julgada contra o INSS. O próprio TST diz que a competência in ratione matéria, em razão da matéria, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, no caso da competência delegada. Então, forçar a empresa a recolher vai apenas afastar ou fazer com que demore mais uma decisão judicial ou acordo e não vai obrigar o INSS a conceder. Portanto, é necessário apenas que eu faça contra o INSS ou no âmbito da Justiça Federal a prova da prestação do labor e do valor da remuneração, sem obrigar a empresa a reconhecer ou recolher contribuição, porque esse reconhecimento na Justiça do Trabalho e o recolhimento não vai fazer com que o INSS averbe nem tempo, nem valor de remuneração. Muito bem, doutor Tiago. Chegou afiado. Doutor Cláudio Vistuê, já deu tempo de tomar uma aguinha aí, vamos trabalhar. Vamos lá. Uma pergunta aqui, que já me foi enviada anteriormente, e que pergunta a sua visão aí sobre, por exemplo, o autônomo que completou os requisitos para a aposentadoria. Ele não vai poder mais recolher atrasados? Ele vai poder recolher os atrasados dentro das regras que estão vigentes, né? Então, ele vai ter que observar essas regras em relação à carência, em relação ao tempo de contribuição, em relação às exceções. Por exemplo, o contribuinte individual, prestador de serviço para tomador de serviço pessoa jurídica, essas regras, por exemplo, para ele não valem. Por quê? Porque ele tem a presunção desses recolhimentos, né? Eu estou indo, por exemplo, esse final de semana para Goiânia. Vou dar aula numa pós-graduação lá em Goiânia. Eu não tenho obrigação de recolher. Vai ser retida minhas contribuições previdenciárias pelo empregador. A obrigação dele é de pagar. Em relação também à complementação, essas regras não são aplicadas, porque a complementação, você entende que você já tem a contribuição paga em época própria, que você vai lá apenas fazer o quê? A complementação para o valor mínimo abrangente da época. Então, em relação a isso, sim. Agora, em relação ao todo o resto, tem que observar tudo isso que a gente falou, né, durante todo o programa, doutor Ney. Quais são as exceções, quais são as regras, onde é que eu tenho que observar. Essa situação absurda da quebra da qualidade de segurada, onde não tem quebra de qualidade de segurada, mas ele mudou só a espécie de contribuinte. Ele deixou de ser contribuinte individual, virou segurado empregado, e hoje, quando ele contribui como contribuinte individual, em relação ao contribuinte individual, ele perdeu a qualidade de segurado. Né? São coisas que realmente a minha cabeça não entende. Não é só a sua. Como diz, você não está só. Tinha até um programa de televisão nesse sentido. Bem, pessoal, já estamos encaminhando para o final. Lembro, se você ainda não se inscreveu aí para concorrer ao curso especialíssimo do Dr. Cláudio Vistuê, que está sorteando para os telespectadores aqui do programa Ao Vivo Doutor, faça aí a sua inscrição para que você seja sorteado. É daqui a pouco. Dr. Fábio Leão, por favor, encaminha aí o Dr. Tiago Albuquerque a última pergunta para ele. Doutor Tiago Albuquerque, como sempre, faz a diferença nas respostas, né? Veja só, o contribuinte, o segurado, que contribuir nos últimos 5 anos, mas ele, vamos dizer assim, contribuiu, não tem como comprovar a renda, mas contribuiu no Código 1007. O que é que acontece? O INSS vai pedir para comprovar a prestação de serviço. O INSS tem pedido essa comprovação, mas não era uma praxe do INSS. A gente pegou o caso, inclusive, semana passada, em que o INSS pediu, né? Mas não era uma praxe. Por quê? Porque quando a gente fala de tributo, a gente está falando de receita, né? O INSS ele não tem mais essa capacidade ativa tributária de figurar no polo ativo da relação, né? Isso aí acabou lá em 2005 com a criação da Secretaria de Previdência no âmbito do Ministério da Fazenda, posteriormente com a criação da Super Receita. Então, essa contribuição ela é destinada à União e arrecadada pela Receita.
E a Receita ela tem como o animal figura, né? Usando aqui do antropozoomorfismo egípcio, ainda usado hoje em dia em alguns momentos, só que aqui não é antropozoomórfica, porque a figura é apenas do animal, é apenas zoológica, né? A Receita tem como figura o leão, porque ela tem uma voracidade para abocanhar. Então, tem até um princípio do direito tributário que sempre era aplicado ao direito previdenciário, que é o princípio do pecúnia non olé. O dinheiro não tem cheiro, porque não importa se ele vem do animal vivo ou da carcaça. O leão da Receita, ele quer abocanhar. O INSS antigamente não adotava essa prática, mas agora vem adotando e exigindo essa comprovação, sim. Doutor Cláudio Vistuê, requerimentos pendentes em análise, eles podem sofrer com essas novas regras dessa portaria 1382? É o que diz a portaria 1382, por mais incrível que seja, né? Ela fala inclusive para processos que estão ainda em análise, né? Mais uma vez, o INSS atrasa e prejudica o segurado, mas pode sim, doutor, porque a portaria 1382 ela prevê isso, né? Ela prevê para os processos concluídos e pendentes de análise. Muito bem. Já que estamos nos instantes finais, doutor Tiago Albuquerque, qual é o recado que você quer deixar ou qual o tema que você quer dar uma pincelada para os nossos telespectadores? Eu queria só deixar uma dica, baseado no que o professor Cláudio José falou aqui, que é sempre atentar para a ideia de preenchimento dos requisitos, né? Que eu acho que isso aí é em conteste. Se uma pessoa está querendo recolher um tempo lá atrás, mas só preencher os requisitos posterior à reforma, o INSS ainda tem algum argumento para dizer que se aplicariam as leis, né, na época do preenchimento dos requisitos. Eu ainda sou contra, porque eu entendo que se aplica o raciocínio da prestação do labor, como é o caso do tempo especial. Mas ainda guardaria alguma coisa para o INSS discutir. Agora, indiscutível, incontroverso, inconteste, é o que está estabelecido no RE 626489 de Sergipe. O RE que determina que, uma vez preenchidos os requisitos, eu tenho direito adquirido, independente da época em que eu exigi, que eu requeri o benefício. Portanto, se o labor foi prestado antes e o tempo que você quer recolher já garantiria o direito à aposentadoria anterior à reforma, por mais que o recolhimento seja feito agora, eu entendo como patente, como claro, incontroverso, esse entendimento do STF. Se preencher os requisitos, se já tinha tempo de carência de contribuição ou idade antes da época da reforma da Previdência, o direito adquirido ele está concretizado, ele está perpetrado, então não há o que se discutir sobre a alteração legislativa posterior a esse preenchimento dos requisitos. Doutor Tiago, mudando agora totalmente de assunto, mas é importante, né? O STF, houve pronunciamento lá por meio da ministra Rosa Weber sobre o cálculo da aposentadoria por invalidez, que hoje nós sabemos que é a aposentadoria por incapacidade permanente, não é? Perfeito, perfeito. O STF disse que não é coisa para ele discutir, né? Entende que é matéria infraconstitucional. Agora, interessantemente, ele foi alterado justamente pela reforma constitucional da Previdência. Esse é aqueles casos ali que a gente imagina que tinha um monte de recurso extraordinário para o analista, para o assessor do juiz ou do ministro julgar, e acabou passando batida ali referente àquele modelo. Manda o modelo aí de que a lei é infraconstitucional e que o STF não tem nada a ver com isso. Aí eu acho que acabou passando um pouco batido. Por enquanto é o que a gente tem de coisa julgada, né? Vamos esperar que transite julgado aí para permanecer esse entendimento e ser utilizado como precedente, que realmente a regra ela não é matéria para o STF analisar e prevaleceria a declaração de constitucionalidade incidental, ou seja, feita pelo juízo ad quem. Correto. Doutor Cláudio Vistuê, o que nós não lhe questionamos e o que você gostaria de dizer? Não, só gostaria de agradecer. Acho que a gente abrangeu o tema de forma bastante minuciosa, né? E de forma também bastante minuciosa vai ter que ser a análise do especialista na hora de orientar o seu cliente no que ele pode ou não pode fazer desses recolhimentos, né? E apenas lamentar, né? Lamentar a portalização do direito previdenciário na qual a gente estamos passando, né? As portarias estão no topo da pirâmide de Kelsen.
Doutor Fábio Leão, foi tomar água, desapareceu, está me ouvindo? Bom, eu quero agradecê-los pela presença, quero deixar o convite já para próximos programas, e nós precisaremos, sim, de contar com a sapiência dos senhores, que foi muito prática, muito bem exposta, né? Bastante didática. Então, meus agradecimentos aos senhores. E vocês, telespectadores, o nosso próximo programa Ao Vivo Doutor será no dia 2 de março, seguindo a nossa rotina quinzenal, e nós teremos as presenças do Dr. Anderson de Tomasi e da doutora Gisele Kravichinchi, e vamos debater as interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário. Tema muito presente e muito polêmico. Doutor Fábio Leão, já estamos fazendo as despedidas, por favor. Olá, mais uma vez foi um prazer a gente estar aqui com essa live, viu que foi diferenciada, viu a quantidade de participantes, né? Daqui a pouco a gente vai... eu estou sem Zap agora no momento e não consigo ver o sorteio, que quem foi a pessoa sorteada. Eu gostaria até que Ícaro aí fizesse aí, como ele faz de costume, a apresentação de quem ganhou aí. Ele já colocou na tela, Fábio. Está lá, a doutora Janaína de Oliveira. Da Silva de Oliveira. Pronto, foi sorteada. Silva de Oliveira. Pronto. Então, essa aí vai ter o privilégio de participar de um curso diferenciado. E quero agradecer ao professor Tiago Albuquerque, Cláudio Pistuê, que é o top de linha, né? E foi um prazer estar com todos vocês, Ícaro, Ricardo Souza, mais uma vez, pelo show da Rede Previdência. E Rosa Araújo também, não devemos esquecer. Doutor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo ao Recife. Você será recebido de braços abertos, como sempre foi. Não esqueça de trazer o pagamento da multa pelo seu atraso, ok? Bom, mais uma vez, muito agradecido ao doutor Cláudio Pistuê, ao doutor Tiago Albuquerque e a você, telespectador, que é a razão de ser do programa Ao Vivo Doutor. Lembrando sempre que canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha sempre conosco. Agradecido. Até a próxima.